Agora sim, de volta ao vivo pela TV Horizonte, pelas redes sociais, Facebook e também pelo YouTube, o nosso Jogada de Classe, programa que respeita a sua opinião, torcedor, mesmo que às vezes a gente não concorde com ela, e levamos o esporte a sério, como deve ser levado, né? Mas também é preciso, de vez em quando, dar uma olhada no celular. Eu preciso dar uma olhada no meu celular aqui, de vez em quando ele está me derrubando, hein? Pois é, então aonde eu vou? Na 21 Celulares. Assistência técnica especializada, shopping, lá no Shopping Oiapoque. O box é o 222, lá no setor verde, tá bom? No setor verde. O telefone da 21 Celulares é o 3201-2755, 3201-2755. Capas, películas, fones de ouvido, todos os acessórios que você precisa para a internet, de um modo geral, em especial para o telefone, você encontra na 21 Celulares, Shopping Oi, Box 222, lá no setor verde. Deixa eu chamar de cara para a gente depois de abordar. Então, vamos falar do Cruzeiro, do América, a gente volta depois a falar do Atlético e do Campeonato Brasileiro como um todo. Mas eu quero ouvir a palavra do comandante do Galo, que, aliás, pediu mais um jogador que já está em Belo Horizonte, que é o Sacha, né? O Atlético soube apertar o Santos liberou para ganhar algum dinheirinho em cima do jogador, e o Sacha já está em Belo Horizonte e deve ser oficializado a qualquer momento. Mas vamos ouvir o Sampaoli e ver se a gente entende o que ele fala aí. Difícil, fue un partido, fue una victoria construida desde en el primer tiempo, un ataque no muy claro, entonces por ahí expuesto alguna transición, el rival estaba potenciando el plan de partido que tenía porque nosotros no lo podíamos por ahí dañar tanto. En el segundo tiempo ya hubo un poco más de intensidad en el ataque y ellos por ahí no pudieron soportar el asedio, partido que era el que esperábamos y fue bastante costoso para nosotros. Casares está en otro terreno, o sea, está más vinculado a ser prestado, a ser tenido en cuenta por un montón de factores que a nosotros como funcionamiento deportivo nos alejó un poco de él. Sí, espero que tenga la posibilidad de jugar y que lo haga en algún otro lugar en cualquier momento. Muito bem. O que eu mais entendi aí com facilidade foi que o Casares está em outro terreno, ou seja, vai jogar em outro lugar, e Casares não joga mais no Atlético, né, gente? Se tiver vergonha na cara, o Atlético e o próprio jogador já deu o que tinha que dar. Você concorda com isso, Ruth, para encerrar? Orlando, na verdade, o desgaste está muito grande, né? Casares com a torcida, Casares com a diretoria. Uma outra coisa que, a partir dessas duas partidas, né? Repetindo a palavra aí, mas com essas duas partidas, dessas três, vamos dizer assim, no Campeonato Brasileiro, eu começo a não ver tanto o Casares como tão encaixado também nesse sistema do Sampaoli. Eu fico na dúvida, por exemplo, se ele vai aguentar a intensidade que teve aquele jogo contra o Corinthians, que teve aquele jogo contra o Flamengo. Eu até enxergo ele num jogo como foi o de ontem, né? Que o time, no início ali, não fez muito a marcação-pressão, foi mais tranquilo e tal. Mas eu fico meio na dúvida também se tem essa questão, né? Se ele consegue segurar a onda. Então, eu acho que está na hora mesmo dele partir. Já passou da hora, para ser muito sincera, eu acho que já deu. E, bom, a vida que segue, né? Bola para frente. Bola para frente, é verdade. Muito bem, vamos então agora falar do Cruzeiro Esporte Clube. A torcida está impaciente, cobrando. Cadê o Cruzeiro? Cadê o Cruzeiro? Olha o Cruzeiro aí, gente. Vamos falar então, começar com o professor Júlio Reis. Ô, Júlio, esses números aí, 9 pontos, quer dizer, os 6 que o Cruzeiro devia já foram pagos. O Cruzeiro agora já tem, digamos, entre aspas, 3 pontos positivos, vamos dizer assim. Como é que você está vendo essa campanha do Cruzeiro? Qual é a análise que você faz da possibilidade de, em breve, aí números é com você mesmo, de o Cruzeiro estar lá em cima, pelo menos entre os 4 primeiros colocados? Parece que o professor Júlio Reis não me ouviu. Então vamos passar essa pergunta para o nosso Vinícius, até que o Júlio possa resolver o problema dele lá. Vamos lá, Vinícius. Pois é, Orlando, muito importante a vitória do Cruzeiro.
Você disse no início, eu concordo, o Cruzeiro ainda não jogou aquele futebol vistoso, mas talvez nem combine tanto, né, com a realidade do clube, com a realidade de Série B. Isso tem algo positivo que eu tenho observado, é que o time tem competido muito nas partidas. Ontem, se por um lado o time não foi brilhante tecnicamente, não faltou entrega, o próprio gol do Cruzeiro nasceu de uma jogada em que ninguém desistiu do lance, né? Lá na minha terra, na minha cidade, a gente chama aquele lance de açougue. Todo mundo em cima da bola e ela acabou sobrando não, uma assistência do Ariel Cabral, uma boa assistência para um golaço do Maurício. E tira aquele peso, agora a gente não tem que pensar mais nos pontos negativos, porque daqui para frente o Cruzeiro só vai somar. E eu acho que vai chegar no G4 até antes do que a gente esperava. É um passo de cada vez, mas o Cruzeiro, em pouco tempo, já se aproximou do G4, porque a Série B ela é muito embolada. Dificilmente alguém se desprende e avança lá na frente. Isso acontece quando um dos grandes cai, como é o caso do Cruzeiro. Só que o Cruzeiro começou lá embaixo por conta dos menos 6 pontos, e agora acho que tem tudo para chegar na parte de cima da tabela e, quem sabe, até daqui a pouco tempo assumir a liderança da competição. Não sei se o nosso Júlio já voltou com o áudio dele. Alô, Júlio? Ainda não. Então vamos lá, Caio. De números também você é um expert. Esses números do Cruzeiro, 9 pontos até agora, embora, como estava devendo 6, né, tem apenas 3 de crédito. Qual é a esperança, qual é a análise que você faz desse time, em pouco tempo, se possível, com poucas rodadas, já esteja em cima? Bom, Orlando, os números são sempre importantes, mas desde que sejam analisados dentro de um contexto, né? Um número solto por si só, eu costumo dizer que ele não quer dizer nada. Com relação ao Cruzeiro, realmente ganha confiança, consegue ganhar a torcida junto, né? Que era importante nessas primeiras rodadas. Eu achei que o Cruzeiro ainda está tendo essa transição, né, do trabalho do Adilson para o do Henderson. Achei que o Cruzeiro ontem estava com um jogo muito verticalizado. O Cruzeiro fazia essa saída de 3, né, com o Cáceres, o Léo e o Kaká, mas acabava chegando na linha do meio, progredindo no campo e quebrava demais a bola nos extremos, seja com o Patrick Bray na esquerda, seja com o Stênio na direita. Acho que para essa lógica posicional, né, do Cruzeiro, do Henderson, precisa ter um jogo um pouco mais apoiado, mais formulação de triângulos, uma dinâmica um pouco melhor para funcionar. Acho que está faltando essa questão no Cruzeiro. Muito bem. Eu queria aqui mandar um abraço muito carinhoso para uma nossa colega, a Sheila, nossa amiga, sempre muito atenciosa conosco, mas um abraço especial para o pai dela, né, e um amigo que estão hospitalizados, nos vendo lá no hospital, recuperando e vão se sair bem, vão voltar para casa cheios de saúde. É o senhor Gilberto Marinho e o senhor Nelson Sampaio. Estão lá os dois amigos, um ao lado do outro, né, os dois se recuperando. E, naturalmente, que daqui uns dias a gente vai dar um abraço para eles, mas eles já em casa, tranquilos, serenos, cada um com a sua família, curtindo a vida. Não é verdade? Muito bem, meus amigos. Então, mais uma vez, lembrando que o próximo jogo do Cruzeiro será... Alguém sabe a data aí? Quinta-feira, contra o Chapecoense. Quinta-feira, em casa. Quinta-feira, em casa, 9 horas. Em casa, 9 horas. E a Chapecoense é um time, me parece, sempre... dificulta as coisas para o Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro tem que ter muito cuidado. A Chapecoense está indo aí fazendo todo o esforço possível para voltar também. Tem sonhos, é natural que isso tem que ser respeitado. Mas eu quero voltar então ao professor Júlio Reis. Você entendeu a nossa primeira pergunta, que infelizmente o áudio não saiu, Júlio, mas com relação aos números do Cruzeiro, 9 pontos até agora, 6 pagou a dívida que tem 3. O que o Cruzeiro precisa fazer para chegar entre os 4 primeiros colocados daqui para frente, além de, naturalmente, vencer os jogos? Ainda está sem áudio? Tá bom. Então vamos em frente, então. Eu dizia o seguinte, meus amigos, eu tenho cobrado do Cruzeiro na parte coletiva. Eu acho que coletivamente o Cruzeiro não tem jogado bem, mas alguns jogadores têm se saído, se apresentado bem, têm mostrado um bom futebol. Caso ninguém esperava, talvez, o Ariel Cabral. Caso o Kaká, sim, Kaká, todo mundo já tinha esperança de que ia se mostrar bem. O Raul Cáceres, que para mim deve continuar como titular, mas o Marcelo Moreno anda devendo um pouco. O que você acha, Ruth? Você concorda com isso? Orlando, eu concordo sim. Eu acho que tá, né, assim, por ele ser uma referência, ele ainda está apresentando pouco nesse início aí de campeonato.
na verdade, é um jogador muito importante, né, para a equipe. Ele traz uma moral muito grande só pelo nome dele, pela identificação que ele tem com o clube. Mas eu até comentei, acho que aqui mesmo no Jogada de Classe da semana passada, que eu entraria talvez com o Thiago, né, porque está entrando bem nas partidas. Ontem, por exemplo, eu achei que o Maurício, por exemplo, que foi muito decisivo, né, que fez aquele belo gol ali, ele também não foi tão bem assim no meu ponto de vista, mas o Cruzeiro fez o que precisa, né? Porque até controlou muito bem o segundo tempo ali, criou muito pouco no segundo tempo, mas segurou o resultado, que era o que importava, que era o que precisava. Então, assim, só te respondendo, eu acho que sim, acho que o Moreno vai crescer ainda mais, vai crescer, né, nessa competição, porque, obviamente, é um jogador muito bom, um jogador muito importante, mas neste momento eu acho que ele está um pouquinho abaixo, sim. Ok, então vamos voltar ao nosso Júlio, então, com a expectativa muito grande pela palavra dele. Ô, Júlio, eu fiz a pergunta para você, agora a imagem está muito boa também, com relação a números, né? O Cruzeiro fez 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, devia 6, tem 3 positivos, mas como é que você analisa a questão de números do Cruzeiro para que ele possa chegar dentro em breve, digamos assim, entre os 4 primeiros? Tá, primeiro, desculpa aí os problemas técnicos aí. Acontece. Vamos lá. Está muito bom agora. Estatisticamente, nesse sistema de pontos corridos, normalmente um time, para ficar ali na liderança, ele costuma ter 2 pontos por jogo de média. E o time, quando ele está com 1 ponto por jogo, é onde que ele está ali no limite de sair da zona de rebaixamento. Hoje o Cruzeiro estaria com a mesma pontuação, por exemplo, que o Atlético está na Série A, né, com a média de 3 pontos por jogo, que é espetacular para ser campeão com folga. Mas devido aos 6 pontos que o Cruzeiro está devendo, hoje o Cruzeiro tem uma pontuação de time que está querendo sair da zona de rebaixamento. Eu acho que está num caminho muito certo. O aproveitamento, se o Cruzeiro pode até diminuir esse aproveitamento, obviamente, que vai ter ainda uma possibilidade de subir muito grande. E o que eu estava conversando até com os nossos amigos no Twitter ontem, Orlando, é que a situação do Cruzeiro, dessa gestão, ela é muito complexa, porque eles precisam montar um time que não corra o risco de não subir, até pelo déficit de receita que pode ter em 2021, mas também não pode se dar ao luxo de ter um elenco muito caro para subir com tanta sobra, porque o Cruzeiro não tem recurso para isso. Então, olha que situação delicada. Eles não podem se dar ao luxo de ter um elenco muito grande, muito numeroso e muito caro, mas também não pode errar, correr o risco de não subir, né? Porque isso seria terrível para as finanças do Cruzeiro. Eu acho que o time do Cruzeiro, lógico, é muito fácil sem engenheiro de obra pronta lá na frente falar. Tendo que avaliar hoje, eu acho que o Cruzeiro está nesse limite. Eu acho que com a contratação do Arthur e um ou outro negócio de oportunidade que vem ainda, tem a questão do Henrique, que vai voltar, pode ser que o Dedé volte. O Cruzeiro tem um time, na minha opinião, que está nesse limite. É um time suficiente para subir e que não é tão caro a ponto de onerar a questão financeira. Agora, principal é o comando técnico, né? Eu gosto demais do Anderson, acho que ele tá fazendo um grande trabalho, já mostrou o cartão de visitas dele, e o Cruzeiro não pode deixar essa motivação. Você vê os meninos mordendo, que faltou muito para o Cruzeiro isso o ano passado, personalidade. Verdade. Você vê que o pessoal corre muito. Então, estou muito esperançoso, eu acho que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Com certeza, Júlio. Bom, uma bela explanação do Júlio, valeu muito a pena a gente esperar ele falar. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Tem mais Galo, tem mais Cruzeiro, tem mais América, Campeonato Brasileiro, gols. Fiquem ligados.